Olá, gente. Jairo Castelo Branco, mais uma vez aqui, nossa aula 7 da nossa unidade 2 da disciplina de Teoria Geral da Investigação. O nosso curso é o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. A nossa turma já se encontra na segunda metade do curso e aqui eu vou ler para vocês a relação das pessoas que estão aptas para assistir a nossa aula, tá? Alexandre, Ana Raquel, Antônio Jairo, Antônio Neto, Babyane, Bruna Raquel, Camila, Cleiton, Emanuel George, Emanuel Jefferson, Fábio Emanuel, Francisco Gustavo, Gianluca, Glauco, Joabe, Jordan, Márcia Maria, Maria Thalita, Mariane, Milene, Olívia, Pedro Pereira, Juan Anderson, Tainara, Tamiri, Vera e Ivne, tá? Gente, a nossa disciplina de Teoria Geral da Investigação, a gente está tratando da nossa unidade número 2. Aqui nesse formato do YouTube, essa será a aula 7. Para vocês que estão acompanhando no material de vocês, a gente tratou do tópico 1, 2 e 3 da unidade 2. E essa aula a gente vai fazer um caderno de questões, tá? Com algumas questões relativas à matéria. A unidade 2 que tratou das provas, as provas no processo penal brasileiro, a organização pericial e mais especificamente sobre a prova pericial. Os objetivos da unidade 2, definir as noções básicas acerca das provas da investigação, identificar os fundamentos da prova no processo penal brasileiro, analisar as principais ferramentas de investigação pericial, perceber as diferenças entre investigação criminal, ciência e direito, identificar a organização pericial no Brasil. A gente tratou de tudo isso um pouquinho. Eu sempre faço esse preâmbulo aqui, pessoal, porque tem gente que não assiste na ordem, ou que entendeu bem uma unidade, mas não entendeu bem a outra. Então é importante sempre situar as pessoas. A gente queria estar realizando essa aula de modo presencial, mas por conta dessa crise sanitária que atinge todo mundo, não só o Brasil, a pandemia do Covid-19, a gente está utilizando todos os métodos possíveis para que você tenha um acompanhamento, mas lembrando que quem vai fazer a diferença nesse processo é você, tá? O tanto que você quer ter um bom futuro profissional, o tanto que você quer seguir na carreira acadêmica, o tanto que você quer vencer passando em um concurso público. O estudo, ele é um investimento diretamente proporcional. Quanto mais você estuda, mais você tem condições de alcançar os seus objetivos, tá? Então vamos avançar. Para quem está aí com o caderno de questões em mãos, a primeira questão que nós vamos trazer aqui é uma questão da Fundação Carlos Chagas, que essa questão foi do ano de 2009. É uma questão um pouquinho antiga, né? Mas que sobre a teoria ela continua vigente. Foi uma questão para o concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Amapá. Desculpe, vamos lá. No processo penal, a prova, 2 pontos. A. Deverá ser produzida pelas partes, vedado ao juiz determinar de ofício a produção de qualquer outra prova. Foi isso que a gente estudou? Não, né, pessoal? Ela é produzida pelas partes, mas é facultado ao juiz, sim, diligenciar de ofício. B. Quanto ao estado das pessoas, assim como todas as provas no processo penal, observarão as restrições estabelecidas na lei civil. Também não, a gente fez essa diferença durante a aula sobre o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Vocês podem ver, inclusive, na última aula, na aula 6. Item D. Ilícita, a prova ilícita deve ser analisada em conjunto com as lícitas,
podendo servir de base para a condenação se estiver em consonância com estas. Por certo, novamente um item errado, né? Porque ele fala aqui da prova ilícita, que ela deve ser analisada conjuntamente com as provas lícitas. Isso é um equívoco. A prova pericial, consistente no exame de corpo de delito e outras perícias, será realizada por perito oficial, portador de curso superior ou, na sua falta, por 3 pessoas idôneas portadoras de curso médio completo. Falso, pessoal. A perícia ela deve ser realizada por um perito oficial, portador de curso superior, mas, na sua falta, por 2 pessoas idôneas, e essas pessoas elas devem ser pessoas de nível superior. Então o item E também está errado. Logo, essa primeira questão, o item correto seria o item C. Da alegação incumbirá a quem a fizer. Tá bom? A resposta é um pouco óbvia, mas é bom a gente destrinchar com calma, né? Agora, a segunda questão do nosso caderno de questões a banca era o NUCEP. Essa questão é de 2014, foi uma prova para a Polícia Civil do Piauí, mais especificamente a prova para escrivão de Polícia Civil. Vamos lá. Quanto à prova no processo penal, assinale a alternativa correta. Item A, somente pode ser produzida pelas partes. Então, reafirmando, não. É facultado também ao juiz diligenciar nesse sentido. Item C. As circunstâncias objetivas e subjetivas independem de prova. Esse item, ele subestima a inteligência de vocês quando ele coloca aqui independem de prova. Item D. O sistema de apreciação adotado pelo Código de Processo Penal é o da certeza moral do legislador. Não, gente. Sem dúvida não é por mais que a gente tenha um sistema representativo, os deputados eles são eleitos pelo povo, eles são representantes legítimos, mas não seria o fundamento da moral, da suposta moral do legislador, né? Na verdade, o sistema de análise de provas na processualística penal brasileira é o da certificação lógica, ou o sistema da livre convicção, expresso no artigo 155 do CPP, o nosso Código Processual Penal brasileiro, que nós lemos juntos aqui esse ofício, tá? Somente pode ser produzida mediante requerimento da autoridade judiciária a prova. Não, essa aqui seria uma limitação que ela não te daria a plena condição da ampla defesa e do contraditório, por exemplo. E o item B, que seria logo, por suposto, o item correto. Quanto à prova no processo penal, assinale a alternativa correta. Os fatos notórios independem de prova. Quando a gente tratou daquilo que independe de prova. E aí a gente tem como fato notório, não simplesmente o que é veiculado na mídia, mas aquilo que é de conhecimento público, de conhecimento de muitas pessoas como um fato verdadeiro, verídico. Seguindo aqui o nosso caderno de questões, a nossa terceira questão é uma questão de 2013, a banca é a UEG, foi uma prova de agente de polícia de Goiás. São objeto de prova no curso do processo penal: A. As verdades axiomáticas do mundo do conhecimento. B. Os eventos que não interessam à causa, sejam verdadeiros ou falsos. C. Os fatos cientificamente demonstrados e universalmente aceitos. D. Os fatos não contestados ou aqueles admitidos pelo acusado.
Aí, a dica está no enunciado. São objeto de prova no curso do processo penal. Aí você dirige o seu olhazinho aí para o item D. Os fatos não contestados ou aqueles admitidos pelo acusado. Agora, uma questão bastante importante aqui, para vocês terem noção como a gente estudando, não tem questão difícil, é que a quarta questão que a gente separou é uma questão de 2006, mas é uma questão da prova do Ministério Público do Estado de São Paulo, a prova para promotor de justiça, tá? Então, o enunciado diz o seguinte: o Estado democrático de direito e o juiz natural, 2 pontos. Logo se vê aqui, pessoal, que aqui ele vai tratar sobre a questão do juiz natural. A. Não exigem necessariamente a imparcialidade do juiz para proferir decisões nos procedimentos de jurisdição voluntária. Olha o que o item está dizendo. Não exige a imparcialidade do juiz, pessoal. Isso guarda alguma coerência com o Estado Democrático de Direito? Um juiz que não seja imparcial? Item errado. Item B. Não exigem necessariamente a imparcialidade do juiz para proferir decisões nos processos contenciosos. Mais uma vez eu pergunto a vocês, guarda coerência com o Estado Democrático de Direito a não obrigação da imparcialidade do juiz? Um juiz parcial, ele é produto do Estado Democrático de Direito? Não, item falso. C. Exigem a imparcialidade do juiz para proferir decisões somente nos processos contenciosos, objetivos e subjetivos. A dicasinha aqui que eu vou dar, porque questão de concurso, tenha muito cuidado com o nunca, com o somente. Então, aqui se encontra o equívoco do item C. O item E. Permitem a parcialidade do juiz destinada a realizar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Essa questão, esse item é completamente desconexo. Primeiro, porque ele colocar o juiz nessa condição de através de uma canetada, realizar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Seria, a princípio, presunçoso. Depois, ele permitia a parcialidade do juiz para poder chegar a esse objetivo. Então, um item completamente falso. Logo, pessoal, o item correto seria o item D. Exigem a imparcialidade do juiz para proferir decisões tanto nos processos contenciosos como nos procedimentos de jurisdição voluntária. Perfeito item. Totalmente conectado com o que a gente discutiu nessas 6 aulas anteriores sobre o Estado Democrático de Direito. A quinta questão, vamos lá, acompanhem aí pelo caderno de questões de vocês. A quinta questão é uma das questões que vocês mais vão gostar, porque a banca é o CESP, né? Ou agora o SEBRASP. Então, muita gente gosta de testar seus conhecimentos através da CESP. Essa prova é de 2018, ou seja, um concurso, um certame que foi feito um dia desses, né? Que foi para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e o cargo era o cargo de oficial técnico de inteligência. Então, olha o nível dessa questão, nível alto. Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que segue. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 88 à Polícia Federal para o exercício das funções de Polícia Judiciária da União impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. Certo ou errado, pessoal? A gente tratou disso. A gente, inclusive, elencou um ponto de pauta da nossa aula de qual seria o papel do Ministério Público.
Lembrem disso. Pessoal, a gente até entende que, em tese, o melhor juízo indicaria que o Ministério Público ele fizesse o controle fiscalizatório da investigação. Mas, apesar de não estar no rol taxativo de atribuições, não existe vedação para que, eventualmente, o Ministério Público atue nesse sentido. Logo, esse item 5 estaria errado. Esta questão 5, a sua resposta seria errado. A questão número 6 é uma questão igualmente do interesse de vocês, porque é uma questão também que a banca é o CESP. Foi um certame de 2014 da Câmara dos Deputados. O cargo era o cargo de analista legislativo. Vamos lá. Julgue o seguinte item relativo ao mandado de segurança em matéria penal, à investigação criminal, ao Ministério Público, ao processo referente a ilícitos de improbidade administrativa, ao processo dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, à sentença e à proteção de acusados ou condenados colaboradores. Tanto o STJ quanto o STF entendem que a competência exclusiva da Polícia Judiciária para presidir o inquérito policial não impede que o Ministério Público promova diligências investigatórias para obter elementos de prova indispensáveis ao oferecimento de denúncia. Veja bem, o CESP fez uma pegadinha aqui. Um certame em relação ao outro, ele colocou um item exatamente oposto ao outro. Na questão 5, a gente viu que ele coloca que seria vedado ao Ministério Público realizar quaisquer diligências investigatórias. Logo, nós marcamos o item errado. Aqui ele coloca, tanto o STJ quanto o STF entendem que a competência exclusiva da Polícia Judiciária para presidir o inquérito policial, por quê? Porque essa competência exclusiva ela não é do Ministério Público. Entretanto, ela não impede que o MP promova diligências investigatórias. Ou seja, pessoal, esse item, essa questão número 6, a resposta correta é o item certo. A questão número 7 do nosso caderno de questões, seria interessante que vocês produzissem, que vocês elaborassem a resposta dessa questão, tanto da questão 7 como da questão 8. Aqui, vamos trabalhar junto aqui. A questão 7. Considerando as leituras realizadas, responda as questões abaixo. Em matéria processual, é tudo aquilo que sirva para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração, sendo capaz de confirmar ou refutar um fato. Sem dúvida, a prova é essencial para o processo, particularmente no processo penal, uma vez que possibilita ao julgador a formação de juízo de absolvição ou condenação. Nesse contexto, as provas quanto à forma podem ser de 3 modalidades: testemunhal, material e confissão. Pergunta-se, a prova pericial se enquadra em qual destas modalidades? Justifique. Seria legal vocês produzirem sobre isso, sabe? Porque o que a gente debateu aqui? Eu posso dar a resposta, mas seria legal que vocês produzissem sobre isso. A prova pericial, ela é uma prova da modalidade de prova material. E ela é um dos meios de maior confiabilidade, é um dos meios mais importantes. Por quê? Porque ela fornece para o juiz, além dos elementos, das informações, das hipóteses estabelecidas na investigação. Né? E uma vez que ela fornece ao processo as bases científicas e técnicas para análise dos vestígios deixados no local do crime, ela vai produzir uma acusação de melhor qualidade
Por consequência, ela vai fazer com que o Poder Judiciário seja mais efetivo, né? São através através da prova pericial que você vai analisar o meio físico, químico, biológico. Então é diferente de um mero testemunho ou de uma confissão. Então eu queria que vocês elaborassem sobre isso, tá? Que vocês escrevessem sobre isso. A 8ª questão, pessoal, que a gente separou aqui no nosso caderno de questões que vocês estão acompanhando, é a seguinte: a prova pericial é, a rigor, aquela realizada por um perito oficial, o especialista e ou o técnico de saber específico designado em juízo, o qual deverá elaborar um laudo acerca do que for determinado, a fim de fornecer ao magistrado conhecimento específico, visando permitir a decisão adequada. Olha só, é bom a gente estar afinado com o assunto, porque foi o que a gente acabou de falar, né? Mas, diante disso, pergunta-se: em caso de inexistência de perito oficial, qual deve ser o procedimento? Vocês veem que uma questãozinha acima caiu esse item. Na ausência de um perito oficial, como é? São 3 pessoas idôneas com nível médio, não foi? Acho que a pergunta dizia isso. E não, na falta de um perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de curso de diploma superior, preferencialmente na área específica do exame a ser realizado, por exemplo, um biólogo. Assim, se o perito não for oficial, volta a ser exigida a participação de 2 pessoas para a realização da perícia, mas com curso superior. Por isso que alguém pode ter visto aquele item e ter se confundido. Não, porque pode se realizar, em último caso, sem um perito pode se realizar. Pode, pessoal, mas se fosse só uma pessoa idônea, de nível médio que pudesse realizar, eu aconselharia vocês a pararem o curso superior de vocês. Então não é o caso, né? Não é o caso. Por isso que às vezes a teoria, ela coaduna rapidinho com a prática. Seriam necessárias 2 pessoas idôneas, mas 2 pessoas com nível superior e, se possível, ainda da área a que seria realizado possivelmente um exame, tá? Essa foi a 8ª questão, pessoal. Eu respondi ela, mas quando eu falo que é importante vocês elaborarem, vocês produzirem sobre isso, é porque se você escuta, se você lê, se você debate, se você escreve, você faz o processo completo de aprendizagem. Você fixa os conteúdos, tá bom? Essa não é uma questão sua comigo, essa é uma questão sua consigo, né? Para que você possa avançar no seu aprendizado. Para fechar, pessoal, eu queria deixar para vocês aqui como uma dica de leitura, uma importante fonte de leitura complementar, que é de fácil acesso e que é um conteúdo fundamental acerca de algumas coisas que nós tratamos aqui, como a tortura e a confissão, como meio central de prova criminal. Sabe qual seria essa fonte, essa dica de leitura? Seria a obra Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccari. Seria fundamental. Eu sei que vocês nesse momento estão focados nas avaliações de vocês, mas procurem sempre atentar para essas dicas de leitura complementar, porque é o que vai te dar segurança, é o que vai fazer com que você não seja um profissional medíocre que tem que decorar aquilo que você trabalha. Não, você tem um conhecimento, você tem base, você tem visão de mundo, você é uma pessoa ampla na sua discussão. No texto do livro, o autor demonstra a mudança do processo inquisitivo para o acusatório público, destacando a transformação dos meios de prova quando se absorveu a necessidade de que elas fossem claras e racionais. É quando também a gente faz a opção histórica de que o investigador ele tenha menos poder, mas ele tenha mais saber, e que ele possa com isso ser mais efetivo na investigação e mesmo assim respeitar aquilo que deve ser caríssimo para todos nós, o devido processo legal. Nós estamos encerrando a nossa aula 7 da nossa unidade número 2 da nossa disciplina de Teoria Geral da Investigação e Perícia do nosso curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Vocês têm o livro,
terão um documento em PDF que será disponibilizado por mim, terão essas aulas à disposição também, o link para vocês, e vocês ainda têm um ambiente virtual acadêmico e os diferentes meios que vocês sabem que a gente disponibiliza para o feedback, para uma devolutiva de vocês e uma troca que infelizmente a gente não tá podendo realizar pessoalmente, tá bom? Fica o meu agradecimento por quem esteve até aqui, até essa última aula, até esse minuto que a gente está encerrando, dizendo que eu ganho com a audiência de vocês, ganho em satisfação pessoal e vocês, eu espero que ganhem na formação de vocês, tá bom? Um forte abraço.